Saudações aos meus pais nesse seu belo dia de sua eternidade. Honra e glória aos meus pais Melquisedeque e Lisbete de Salém. Saudações aos meus irmãos, santos anjos, e estrelas do ventre espiritual de nossa mãe, Cristo Lisbete. Saudações aos meus irmãos estrangeiros, neste belo dia da eternidade de nossos pais, Melquisedeque e Cristo Lisbete. Pais, Melquisedeque e Lisbete, trago uma oferta de agradecimento por todo o bem recebido de vocês. Peço a Deus Pai Melquisedeque, com temor reverente, no nome de Cristo, minha mãe Lisbete, que esta oferta seja um aroma suave para vocês. Pais, no ano de 2012, quando estávamos na dispensação passada, tive 3 sonhos que não entendi na época, porque não tinha nada a ver com aquela dispensação. O primeiro sonho foi assim. Uma pessoa veio à minha casa, um dia pela manhã. Começamos a conversar. Ouvimos que um vento forte se aproximava e estava ficando cada vez mais forte. Senti uma alegria e comecei a gritar, agradecendo. A pessoa apenas olhou para mim com espanto. O segundo sonho é que eu estava adormecida e acordei e olhei para a janela e a porta da minha casa estava aberta. Senti medo. Depois olhei de volta para a porta e vi o anjo em pé na porta e eu disse, tranquila, ali está o anjo do Senhor, e adormeci novamente. O terceiro sonho, vi uma pessoa com cabelos longos, dourados, escalando um pico. Quando a pessoa subiu ao pico, eu vi que a pessoa estava segurando as aves em suas mãos. Então olhei para mim mesmo no paraíso, onde havia uma cachoeira muito bonita, muitos animais, havia árvores, e senti pela primeira vez uma paz tão bonita, uma tranquilidade, um gozo, meu coração batia de felicidade. Pais, eu sempre me lembrava desses sonhos. Um dia eu estava andando perto da casa de algumas pessoas que também congregavam naquela dispensação passada. Eu os visitei naquele dia e compartilhei com eles o terceiro sonho e eles me contaram que o marido dela também teve o mesmo sonho. Ele viu uma pessoa com cabelos longos, dourados, escalando o pico. Isso foi até onde eles compartilharam comigo, porque mais tarde me disseram que acreditavam que essa pessoa era o anticristo, mas não podia ser, porque só uma mulher tem cabelo comprido. Pais, como não agradecer-lhes, pois foi necessário termos estado naquela dispensação passada, junto à minha mãe, a Cristo Lisbete, para podermos ser hoje suas testemunhas vivas. O primeiro sonho. Foi assim que Cristo Lisbete entrou como precursora para nós por amor a nós. O segundo sonho. Quando vi um anjo em pé na porta, é porque quem abre a porta é nosso pai Melquisedeque, para que o pastor Cristo Lisbete entre com as suas ovelhas, ela que nos pastoreou desde o princípio, cuidando de nós, dando-nos o alimento espiritual de vida eterna nestes 8 anos. O terceiro sonho é como Melquisedeque Lisbete disse em Isaías: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Abrirei no deserto tanques de águas e na terra seca mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão de Jeová Melquisedeque Lisbete faz isso. Amém, aleluia, porque ela é a sabedoria, aquela que esteve com Deus Pai criando tudo. Obrigada, obrigada, pais Melquisedeque Lisbete, porque hoje eu posso me dirigir a vocês pelos seus nomes, graças à fé cumpridora de Cristo Lisbete, minha mãe.
Gratidão eterna por nos amar antes da criação de seu mundo espiritual. Obrigada por sua misericórdia e compaixão. Nós, seus santos anjos, seus profetas, hoje damos toda a honra, glória, louvor a Melquisedeque Lisbete por terem nos tirado dessa escuridão horrenda em que estávamos antes da segunda manifestação de Cristo Lisbete. O ensinamento de Moisés, o anticristo, esse véu foi colocado em nossas mentes. Hoje sabemos que esse véu representa a desobediência e a blasfêmia contra Melquisedeque Lisbete. Essa mentira, esse véu de Moisés e o anticristo, teria seu fim. Seria abolida por dentro. Moisés e o anticristo conheciam a verdade, mas eles a ocultaram, a esconderam e, teimosamente, preferiram se afundar em sua sabedoria humana, em vez de se submeterem a uma mulher com autoridade sobre eles. Ninguém suspeitava de Moisés, o anticristo, como o enganador, o maligno, o pai da mentira, o acusador. E hoje, Cristo Lisbete descobriu seu pecado. Essa mentira que destruiu o povo de Deus e a humanidade. E o que estava escondido naquele véu, naquele ensinamento de Moisés, do anticristo, o homem de pecado. Recordemos que ele nos apresentou um só Deus, sem esposa. Pois a doutrina monoteísta é a chave para esconder com injustiça a verdade de Deus como dois em um, fazendo-nos acreditar que a morte de Cristo, escondida como a do Filho de Deus e não como a esposa de Deus, foi um sacrifício para toda a humanidade, não importando como as gerações se comportassem. Supostamente, todos os nossos pecados foram perdoados e nós fomos salvos, sempre salvos, após a morte física, sem trabalhar por ela, isto é, sem ter combatido o bom combate da fé. Quanta falsidade e desordem! Além disso, havia apenas um pecado que Moisés, o anticristo, ocultou, que é não crer em Cristo como a rocha eterna, sua criadora, esquecida por ele mesmo. Quando foi Cristo Lisbete que, com seu amor em ação, lhe ensinou uma vida de ordem e respeito. Mas mesmo assim ele não a reconheceu. Ele viu a terra prometida de longe e não pôde entrar, o que significa que ele não pôde ver a imortalidade de seu corpo, porque entrar na terra prometida significa que você reconheceu a Cristo e lhe deu glória. Mas se você morrer, então você viu a terra da promessa de longe, como Moisés e o anticristo, que pensaram que poderiam continuar a escondê-la, e por causa de seu engano e incredulidade, a morte do pecado o consumiu até seu fim. Obrigada, pais Melquisedeque Lisbete, por me permitirem que eu lhes traga uma oferta neste seu lindo dia. Digo a vocês, pais Melquisedeque Cristo Lisbete, que neste belo crescimento que vocês nos presentearam, também estão comigo suas filhas, santos anjos, Sandra e Lissete, de Melquisedeque Cristo Lisbete. Elas são suas filhas, pais. Elas têm sido fiéis com vocês, pai e mãe. Obrigado por elas, pais. Despeço-me com meu grito de sua vitória e agradecimento. Por Melquisedeque, por Cristo Lisbete, por Melquisedeque, por minha mãe Cristo Lisbete, por meus pais Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia, de sua filha Lígia, de Melquisedeque Lisbete.